Você lembra desse vídeo aqui, ó? Grande sucesso de 2018? Pois é, acredite você ou não, mas a xereca da Anitta virou pauta novamente em 2020 e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Sabia que esse canal tem uma coisa muito interessante que só consegue se inscrever quem é bom de cama? Sabia não? Tem um outro tipo de gente que também consegue se inscrever, que é o tipo de gente que tem coragem de olhar pra dentro de si, se analisar e fazer umas perguntas sobre as coisas que eles estão vivendo. Você inclusive pode testar se você é realmente uma dessas pessoas clicando no botão inscreva-se que tem logo aqui embaixo desse vídeo. Se funcionar, é porque você é. Se não funcionar e você não conseguir se inscrever, infelizmente, meu amigo, péssimas notícias pra você. Esse vídeo teve início durante essa semana, quando Léo Dias e Anitta começaram a tretar muito nas redes sociais e expor coisas uns dos outros na maior... Nossa, meu Deus do céu, era uma enxurrada de chorume. E aí, beleza, pode ser que você esteja aí pensando, mas eu não faço a menor ideia de quem é Léo Dias. Eu até sei quem é a Anitta, ou às vezes nem sabe quem é a Anitta também, porque vai saber, às vezes você mora debaixo de uma pedra, acontece. Se esse é o seu caso, você pode inclusive comentar aqui, hashtag Tati tá falando grego. Mas, obviamente, eu não vou começar esse vídeo e falar sobre as coisas que eu preciso falar aqui sem te dar um contexto, né, meu amigão? Porque eu quero que você esteja incluído nessa conversa, inclusive converse comigo através dos comentários. O contexto é: Léo Dias é um jornalista de fofoca, de celebridades, eles costumam dizer, mas basicamente de fofoca e fofocas pesadas. E ele tem um histórico de conseguir histórias e fofocas sobre os artistas que ninguém mais consegue. E ninguém nunca soube quem era a grande fonte ou quem eram as grandes fontes que passavam esse tipo de informação para ele. Pois bem, a Anitta, você sabe, cantora pop com carreira internacional, se lançando para o mundo, super polêmica, que tem uma estratégia de ganhar mídia, inclusive, muito baseada na polêmica. Lembra do vídeo de notícias que eu fiz do mês passado aqui? Tá aqui nos cards. A gente falou muito sobre esse tipo de estratégia de influenciador, de celebridade, de artista lá, então vai lá assistir pra você entender do que é que eu tô falando. Léo Dias e Anitta tinham um histórico público de serem pessoas que se conheciam, conversavam entre si, porém não eram grandes amigos a ponto de contar confidências um pro outro. Só que acontece que uma treta foi instalada, que até agora eu não consegui entender exatamente qual foi das tretas, que é tanta treta que eu perdi, eu não consegui acompanhar mais. É reunião ministerial, é pandemia, é treta de fofoca, então eu perdi esse fio da meada, vocês vão me desculpar. Mas uma treta entre os dois foi instalada. A partir dessa treta, estourou-se um vulcão de tretas entre os dois que ninguém tinha conhecimento, isso porque Léo Dias ameaçou a Anitta que ia divulgar vários prints e áudios que a Anitta tinha mandado pra ele se a Anitta não fizesse tal coisa, que eu também não entendi o que era. Aí a Anitta veio a público falar que estava sendo chantageada e o Léo Dias veio a público jogar toda a merda no ventilador. Tô rindo? Sem respeito nenhum. E nessa história de falar que estava sendo chantageada e o outro tentar se defender de alguma maneira, mas ao mesmo tempo divulgar um tanto de coisa, os dois entraram numa de tentar retalhar a carreira um do outro, e não apenas isso, também entraram num âmbito de querer queimar o filme da outra pessoa de uma maneira mais pessoal, assim. Um falou que o outro usa droga, tem problema psicológico, não sei o quê, e o outro falou que a uma utilizava sexo como moeda de troca. Isso foi uma das coisas que ele falou. E é aí que eu acho que a xereca da Anitta foi envolvida nessa história de novo. E é esse o assunto que eu mais quero discutir com vocês. Porque vendo essa história acontecer, eu fiquei com duas perguntas na minha cabeça. E a primeira é: por que será que toda vez, ou geralmente, quando uma pessoa quer ofender ou retalhar a reputação da outra, essa pessoa opta por falar sobre as preferências sexuais da outra? Ou até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente quer xingar uma outra pessoa, geralmente o xingamento que a gente usa, o palavrão que a gente usa, ele tá relacionado a algum aspecto sexual. É vagabunda, corno, vadia, viado. Inclusive, eu nem acho que viado é um xingamento, porque, olha, sinceramente, se a pessoa foi corajosa o suficiente para assumir a sua orientação sexual, meu amigo, você devia era feliz. A outra pergunta que me veio à cabeça foi: por que em toda despedida de solteiro de homem precisa ter uma profissional das transas, sabe? Por que tem que envolver mulheres que trabalham com a própria vida e o próprio corpo, se é que vocês me entendem? Porque não sei se vocês entenderam, mas eu tô tentando usar eufemismos para não cair na malha fina do
pro YouTube, perder minha monetização e esse vídeo não ser direcionado para você. Mas eu tô tentando fazer isso, acho que no final das contas não vai resolver, então de qualquer maneira, se esse vídeo der alguma treta aqui no YouTube, eu vou colocar ele lá no Proibidão da Tata, porque lá a gente pode falar sobre sexualidade de maneira aberta e sem tabu nenhum. Se você ainda não tá lá, primeiro comentário tem um link para você baixar o aplicativo e participar da comunidade. Tem quase 100 mil pessoas na comunidade já, ou seja, só gente massa. Mas em relação a essa pergunta da despedida de solteiro, é só uma coisa que me ocorre na minha cabeça às vezes. A gente não vai falar exatamente sobre isso aqui hoje, talvez num vídeo pra frente. E aí vocês já podem até ir comentando o que vocês acham que precisa ser falado sobre isso aí. Vamos voltar pro ponto crucial da parada aqui, que é a fofoca, a retaliação e a ofensa. Uma das acusações que o Léo Dias fez tentando, sei lá, acabar com a reputação da Anitta de alguma maneira ou retalhar a carreira dela, foi dizer que ela transou com 8 pessoas de uma mesma empresa. Daí eu fico pensando, agora dificultou pra nós, né? Que é de cidade pequena, todo mundo é amigo de todo mundo conhece todo mundo. Geralmente um círculo de amizade envolve todas as pessoas que são bonitas ou que você tem interesse naquela cidade. E como é que vai fazer? Porque que atire a primeira pedra é uma pessoa que nunca ficou com 2 membros de um mesmo grupo de amigos. Ou uma pessoa que nunca ficou com 2 pessoas que trabalham numa mesma empresa. Imagina esse povo que trabalha em fábrica, que tem, sei lá, 100, 200 pessoas e aí, oh meu Deus, não posso ficar com outro porque já fiquei com um e agora? Vou perder o amor da minha vida porque senão... Mas a ideia do Léo Dias para ofender a Anitta seria dizer, e eu acho que ele falou isso com todas as palavras, que a Anitta utiliza transas como moeda de troca. E aí eu vou dizer o seguinte, pelo menos alguém tá transando, né, pessoal? Porque nessa quarentena a gente sabe que não tá sendo fácil para ninguém. Casado que tá dentro de casa com o próprio marido, tá tretando o dia inteiro e aí não rola nada. E os solteiros, coitados, não estão podendo se ver ou então vai se ver se sentindo culpado por estar furando a quarentena. E o motivo principal pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo foi para acabar com a sua ingenuidade de uma vez por todas. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas toda e qualquer relação humana, ela tem base no interesse mútuo. Talvez nesse caso, como foi citado, é um interesse de transar com uma mina, um cara ou qualquer coisa parecida, ou sei lá, ter mais proximidade com certa pessoa que pode conseguir te colocar numa vitrine. Mas mais do que isso, toda e qualquer relação humana, ela tem como base também uma relação de poder. Eu, por exemplo, tenho coisas que eu posso oferecer para certa pessoa e certa pessoa tem coisas que ela pode me oferecer. A gente entra numa de o que é interessante um para o outro, avalia se isso é bom e se a gente está disposto a correr esse risco e passar por toda essa relação, e aí define se vai se relacionar ou não. Nesse caso aqui, era a trans em si, em troca de alguma exposição que se é que isso estava realmente em jogo. E é uma hipocrisia do você sentar no seu rabo e querer dizer que a outra pessoa fez tal coisa por interesse. Porque, meu amigo, você tá fazendo isso exatamente o tempo inteiro, durante a sua vida toda. Quer ver? Pensa na sua relação mais próxima que você tá tendo nesse momento. Seja qualquer tipo de relação, de trabalho, de amizade, amorosa, ou o que seja. Pensa. Agora pensa um pouquinho aí, com toda a honestidade que você tem com você mesmo, qual que é o interesse que você tem nessa relação? Eu avisei que só conseguia se inscrever nesse canal gente que tem coragem para questionar coisas pelas quais eles estão passando. Então, se você for ficar de firula e de ai, não tem nada disso, não tem interesse nenhum, eu não consigo pensar em nada, você tá querendo enganar quem? Porque nós você não vai enganar. Muitas vezes, esses interesses, eles são inconscientes. Você vai tendo as relações e os interesses vão sendo supridos, as vontades vão sendo supridas, os desejos supridos também, e aí você não percebe exatamente e não chega a pensar sobre isso. Mas tem um interesse aí, tem uma relação de poder. O negócio tá rolando, seja em qual for a relação. Às vezes, o seu interesse é só em ter um ombro amigo onde você pode reclamar, por exemplo. Às vezes, o seu interesse é poder sair por aí falando que você pegou tal fulana, porque fulana é foda e todo mundo queria ter essa oportunidade. Você entende o que eu tô dizendo? Não significa que o interesse tenha que ser uma coisa cabulosa, enorme, ou, oh meu Deus, com a qual você deveria se envergonhar. Não! Às vezes são coisas pequenas que trazem pra gente algum tipo de conforto no nosso dia a dia.
E se a Anitta, nesse caso, realmente fez o que ele diz, pelo menos o interesse dela aqui tá gerando prazer para ambas as partes, né? Porque o que a gente mais vê por aí é gente crescendo na carreira, conquistando coisas e ficando cada vez mais rico e mais famoso, pisando na cabeça do outro, menosprezando, humilhando, passando por cima de uma outra pessoa. Você entende? A Anitta, pelo menos nesse caso, tá fodendo alguém de maneira literal e da melhor maneira para ambas as partes. Outra acusação que rolou por parte do Léo Dias em relação à Anitta foi o fato do último relacionamento dela ter terminado porque o namorado dela reclamou do fato deles nunca, quase nunca, na verdade, transarem só os dois. Você não sabia disso, né? Você tá vendo isso? Mais uma vez, a fantasia e os desejos entre quatro paredes de uma pessoa sendo utilizados para penalizar ela de alguma maneira. E aí eu vou fazer outra pergunta só para você. Não precisa nem responder aqui nos comentários se você quiser, mas se você achar que vale a pena, responde aqui pra gente ir conversando sobre esse assunto também. Se você tivesse a idade da Anitta, a visibilidade da Anitta, as poucas amarras que ela tem, a disponibilidade que ela tem, o dinheiro, o sucesso e a fama que ela tem, será que você também não ia estar tirando um proveito disso, inclusive na cama? Será que você também não ia se sentir mais livre para realizar e externar os desejos que você tem, porque agora você tem uma posição e uma condição para aguentar mais a pressão social que pode vir relacionada a isso? Ou você tem até mais pessoas à disposição de realizar essas coisas com você? As minhas grandes questões relacionadas a essa história toda, elas estão baseadas em duas coisas. A primeira é a gente não conseguir de maneira alguma enxergar o sexo como uma coisa natural, como comer, cagar e dormir, uma necessidade que vem de fábrica. Já tá dentro de você. E aí você vai moldando ela e às vezes retraindo muito essas necessidades e esses desejos por causa da sociedade e da estrutura que você tem ou não para aguentar a pressão social. Por exemplo, um adendo aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas uma coisa que eu acho engraçado demais é a marca de fralda, de produto para criança, tratar as mães como se elas fossem virgens, santas e imaculadas. Velho, se aquela criança tá no colo daquela mãe naquele momento, é porque ela não é virgem mais. E ela com certeza não é imaculada. Então pra que continua querendo vender essa imagem irreal e totalmente romantizada desse corre? E a minha segunda questão, eu já discorri muito sobre ela aqui agora, que é sobre o fato da gente querer julgar e querer tratar as preferências da cama de alguém ou as preferências de relacionamento de uma outra pessoa enquanto algo que vai manchar a reputação dela. E aí eu entro naquela de quanto mais uma pessoa julga uma outra pessoa por causa desses assuntos, mais eu sei a quantidade de desejos e vontades retraídas que essa pessoa tem. E vou falar pra vocês, são só essas questões que eu tenho nessa treta toda, porque não existe santo nessa história. Nessa briga Léo Dias versus Anitta, não tem ninguém ali que tá fazendo coisa certa, pelo menos no meu julgamento. Os dois tinham interesses um no outro e na relação de um com o outro, e muitas vezes esses interesses parecem ser bem claros pros dois, e ao mesmo tempo parece que os dois têm noção consciente do quanto esses interesses são um tanto quanto deturpados. E pelo que eu vi dos áudios que foram liberados pelo Léo Dias, prints e tudo mais, a Anitta se aproveitou muito dessa relação para retalhar e querer diminuir a carreira ou a reputação de várias outras pessoas. E é exatamente por essa atitude que ela precisa ser julgada, e não pelas opções e preferências sexuais dela. O simples fato dela ter feito tudo o que fez, expondo e fofocando e falando um tanto de coisas sobre várias outras pessoas para um cara que tá aí, a profissão dele é disseminar isso, ele é um megafone desse tipo de coisa, já é suficiente para a imagem dela ser manchada de alguma maneira. E aí eu vou finalizar esse vídeo com uma outra questão para você parar para pensar, inclusive no seu círculo social, nas pessoas com as quais você convive. Se ninguém no fundo quer ser julgado pelas relações que tem ou pelas opções e preferências e orientações que tem e interesses também em todos os sentidos de relacionamentos, por que diabos que a gente insiste em fazer tanto isso com as outras pessoas e por que diabos a gente opta por exatamente isso na hora que a gente quer ofender uma outra pessoa? Fica aí essa incógnita, eu volto com vocês aqui na semana que vem. Ou na verdade, vocês podem ir lá no Proibidão da Tati, porque quarta-feira passada eu soltei um vídeo proibidão lá de comentários, dos melhores comentários, sem papas na língua, dos sites adultos. E tá muito bom, tenho certeza que você vai curtir. Então dá no primeiro link, não esquece. Falou pra vocês, eu vejo vocês aqui uns dias, porque eu tenho certeza que você se inscreveu, que você é foda, você é corajoso, você é bom de cama, então você conseguiu se inscrever.